Você passa atualmente 7 horas do seu dia olhando para uma tela. E considerando que você dorme 8 horas por noite, isso significa que 43% da sua vida já é dominada por bilionários donos de Big Techs. Mas tem um desses caras que não está satisfeito em ter a maior fatia desse bolo. Ele quer o controle total sobre sua vida. Em outubro de 2021, Mark Zuckerberg lançou um vídeo anunciando o fim do Facebook e o início da Meta, um serviço de realidade aumentada onde você pode ser quem quiser, onde você pode ser visto do jeito que quiser, onde você pode escapar de todo o sofrimento de uma vida vazia e solitária. Da noite pro dia, o termo metaverso explodiu nas buscas. Empresas receberam investimentos milionários na tentativa de estarem entre as pioneiras na criação desse novo universo. Pessoas pagavam centenas de milhares de dólares para ter um terreno nesse mundo virtual. Mas então, nós seguimos em frente com as nossas vidas e nada mudou. No último ano, a Meta perdeu quase 70% do seu valor de mercado. E muita gente fez piada sobre isso. Dizem que foi um fracasso e que nunca vai funcionar. Mas o que essas pessoas ainda não entenderam é que o preço das ações já não importa. Porque o objetivo da Meta não é ganhar mais dinheiro. O objetivo é o que Russell Brand chama de colonização da consciência. Em outras palavras, cada segundo que você passa no Facebook, Instagram ou WhatsApp já significa que você vive em uma versão beta do monopólio da existência humana chamado metaverso. Mas para entender como tudo isso é possível, nós precisamos entender a pessoa por trás disso tudo. Espera, eu disse pessoa? But it is gonna bother you because you're human, and I was human. I am human, still. But I was just referring to myself in the past. Mark Zuckerberg foi nascido e criado em um bairro nobre de Nova York, o que possibilitou sua entrada em Harvard, onde criou o Facebook. Mas essa história você já conhece. O que talvez você não saiba são os detalhes por trás da motivação e dos meios que ele usou para criar o Facebook. A criação da plataforma ficou marcada por diversas polêmicas, processos jurídicos e conflitos. Tudo começou quando outros alunos de Harvard acusaram Mark de ter roubado a ideia do Facebook. Uma acusação que acabou sendo confirmada pela corte. O website chamado ConnectU era praticamente igual ao do Facebook, tão parecido que Mark preferiu pagar 65 milhões de dólares do que seguir com o processo no tribunal, porque ele não só roubou a ideia do ConnectU, como também sabotou o site concorrente, garantindo que ele fosse eliminado do mercado. Coincidência ou não, a plataforma foi desligada em 3 de fevereiro de 2004, um dia antes do lançamento do Facebook. Logo que o Facebook começou a rodar, Mark percebeu que tinha um superpoder em suas mãos, o poder de bisbilhotar dados privados das pessoas. Em uma conversa com amigos, ele ofereceu revelar dados pessoais de qualquer estudante de Harvard. Ao ser questionado sobre como ele conseguiu essas informações, a resposta de Mark foi: "Eles simplesmente me enviaram. Eu não sei porquê, mas eles confiam em mim." Idiotas estúpidos. Se Mark enxergava os alunos da universidade mais conceituada do mundo como meros idiotas, como será que ele enxerga você, um brasileiro comum? O cara que foi capaz de plágio, sabotagem e vazamento de dados pessoais na criação de uma rede de 4.000 usuários é o mesmo que detém informações pessoais de mais de 6 bilhões de pessoas atualmente. Foi em 2009 que, na calada da noite, o Facebook decidiu mudar as regras de privacidade de 350 milhões de usuários sem avisar ninguém. Mas parece que isso foi só um pequeno teste, porque um ano depois, os termos mudaram de novo. Mas dessa vez, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Well, a new year brings new changes to the popular social media platform. Now, big changes in privacy controls on Facebook. Some privacy settings are shifting. Para utilizar a plataforma, você teria que autorizar o Facebook a compartilhar livremente não só os seus dados básicos como nome e localização, mas também informações sensíveis como posicionamento político, visão religiosa e até mesmo ceder acesso à troca de mensagens pessoais. Aparentemente, isso não impactou em nada o engajamento da plataforma e Mark se sentiu confortável para colocar seus planos em prática. Confortável o suficiente para afirmar em uma entrevista que a privacidade já não era mais uma norma
social. Em suas palavras, as pessoas estão confortáveis em não apenas compartilhar mais informações e de diferentes tipos, mas de forma mais aberta e com mais pessoas. Esse era o momento perfeito para pisar no acelerador dos investimentos em tecnologia de machine learning. A tecnologia do Facebook foi desenhada para coletar o máximo de dados sobre você e utilizar isso para te viciar em níveis de dependência próximos das mais viciantes drogas. Eu sei, parece inacreditável, mas talvez o antigo presidente do Facebook possa explicar como isso é possível. Entrepreneur Sean Parker says he's not sure how much Facebook is benefiting society. Em uma entrevista para a CBS News, Sean Parker afirmou que a tecnologia do Facebook foi desenvolvida com a intenção de explorar uma vulnerabilidade na psique humana. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. It's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And it's me, it's Mark, it's the Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people understood this consciously, and we did it anyway. Funciona assim: cada like, rolagem, zoom em fotos, cliques em anúncios e todo o seu histórico de comportamento está sendo analisado pelo algoritmo que garante o seu vício pela plataforma. Um vício que foi deliberadamente arquitetado por Zuckerberg no início da era das mídias sociais. Quando ele decidiu mudar os termos do Facebook em 2010, ninguém fazia ideia do que estava por vir. Mas Zuckerberg não só sabia, como desenhou o Facebook para usar uma estratégia de engajamento chamada design de comportamento. Esse é o estudo da influência que gatilhos motivadores, impulsos e características do ambiente têm no comportamento das pessoas. A convicção que orienta as teorias é a de que seres humanos não agem como tomadores de decisões racionais. Cada ícone, cada botão e até mesmo as cores usadas na plataforma foram minuciosamente desenhados para tirar a fricção e forjar uma reação química diretamente na parte do seu cérebro responsável pela liberação de hormônios de prazer. Os engenheiros por trás dessa tecnologia fazem isso explorando alguns dos seus instintos mais básicos. E você tá muito enganado se pensa que está protegido da manipulação depois que fecha o aplicativo. A parte mais viciante do design de comportamento é chamada de gatilho. São pequenos sinais enviados para ativar a parte viciada do seu cérebro, gerando a necessidade de abrir o app de novo. A vibração do celular, um sonzinho de notificação ou até mesmo aquela bolinha vermelha que aparece quando algo acontece. Você não acha mesmo que ela é vermelha porque Zuckerberg achou essa cor bonitinha, não é mesmo? O vermelho conversa com a parte do seu cérebro responsável por reconhecer urgência e estimular uma ação. Eu vou abrir o aplicativo só mais um pouquinho, cara. Eu paro quando eu quiser. Tudo isso é projetado para fazer com que você fique o máximo de tempo possível utilizando o aplicativo para que a máquina possa estudar melhor ainda o seu comportamento e te entregar a experiência personalizada certeira para te manter lá dentro da próxima vez. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. Whoever controls the data controls the future. Metaverso. Pois o metaverso vai ser o novo mundo virtual. Dizem que o metaverso é o futuro da internet. Que eu não sei se eu vou ter um metaverso. Então, eu te falo, não coloque o óculos nunca na sua cabeça. Em 2014, o Facebook comprou a Oculus por 2 bilhões de dólares. A empresa, que já dominava 75% do mercado de realidade virtual, agora tinha a fortuna bilionária do Facebook à sua disposição para crescer em dominância de mercado. Ao todo, foi investido um total de 3 bilhões de dólares só em pesquisas de realidade virtual. E é óbvio que isso não é só um experimento, porque ninguém queima uma quantia de dinheiro dessa magnitude sem um plano muito concreto em mãos. Na verdade, o plano de Mark era tão sólido que a tecnologia de VR recebeu a menor parcela de investimento do projeto, porque o óculos de realidade virtual é apenas o veículo que dá acesso a algo muito maior, algo que já custou mais de 100 bilhões até o momento, algo que ele apelidou de metaverso. O metaverso utiliza tecnologia de realidade aumentada para que os usuários possam viver em um universo virtual alternativo.
Um universo onde você pode se encontrar com os amigos, fazer negócios, ir a shows, encontrar um amor e até mesmo se casar. Empresas já começaram a criar lojas no metaverso, pessoas famosas estão comprando terrenos e criando casas no metaverso, marcas como Nike, Gucci, Louis Vuitton, Disney, Coca-Cola e muitas outras estão construindo sua presença e investindo bilhões de dólares nesse universo virtual. E ainda tem gente dizendo que isso não vai dar em nada. No último ano, surgiram diversos artigos, vídeos e tweets dizendo que o metaverso é um completo fracasso e que o Facebook está colapsando. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Apesar de o valor de mercado da Meta de Zuckerberg estar caindo drasticamente, a probabilidade de adoção em massa do metaverso cresce a cada dia. Porque, sim, talvez o Facebook colapse algum dia, mas o metaverso, esse vai ficar. E uma razão muito simples que sustenta essa afirmação é o tamanho da competição que já existe atualmente. Amazon, Google, Apple, Microsoft também estão criando seus próprios metaversos. A Meta está longe de ser a única. Existem inúmeras Big Techs lutando pelo controle. Elas estão contratando as pessoas mais inteligentes do mundo e os profissionais mais qualificados para trabalhar nesse negócio. Elas têm os melhores times, infraestrutura e investimento infinito direcionado para fazer isso funcionar. E tudo isso por uma razão. Porque o crescimento econômico mundial está estagnado. O modelo atual já não faz mais sentido. Eles não estão atrás de dinheiro investindo no metaverso. Eles estão atrás de poder. E é por isso que o gráfico de valor da Meta caindo não demonstra o colapso da empresa. Só demonstra que Zuckerberg está determinado a chegar lá primeiro. Não importa o quanto isso custe. Não se esqueça, Zuckerberg é hoje a pessoa com mais dados pessoais, inteligência de Big Data e influência sobre o padrão de comportamento humano no mundo. É, no mínimo, ingênuo achar que ele daria all-in a ponto de mudar o nome da empresa para Meta sem ter muita convicção do que estava fazendo. Alguma vez você já se pegou tentando ler ou até digitar uma mensagem enquanto segurava o volante do carro com a outra mão? É chocante imaginar que o que você está fazendo é literalmente colocar sua própria vida e a de outras pessoas em risco simplesmente por não conseguir esperar até o próximo semáforo. E é aqui que as coisas começam a ficar sombrias, porque esse comportamento doentio já atinge praticamente todos nós. E esse pode ser só o começo do nível de dependência coletivo que estamos prestes a enfrentar. Talvez você ainda não tenha percebido o perigo, mas ele está iminente diante de seus olhos. Atualmente, na tela do computador ou do celular, essas companhias estão limitadas. Elas só podem criar designs e visuais interessantes para te manter engajado. Controlando o que seus olhos podem ver, elas dominam um único dos 5 sentidos. E só com isso, essas empresas já viciaram a população em níveis nunca antes vistos. Então só imagina como é que vai ser em um ambiente de realidade virtual, onde empresas podem desbloquear a barreira dos outros sentidos. Em breve você vai ter quase todos os sentidos impactados pela tecnologia. Visão, audição, toque e, acredite ou não, você vai sentir cheiros e gostos através do dispositivo. O metaverso vai ser literalmente a máquina perfeita de prazer instantâneo. Veja bem, o motivo de uma pessoa se tornar dependente química é porque ela já não consegue mais viver sem sentir as sensações que a droga traz. Quanto mais dopamina a substância te proporcionar, mais viciante ela é. A vida de um viciado perde a graça se ele não estiver usando a substância. Agora, você consegue imaginar a quantidade de dopamina que o metaverso vai gerar em você se o controle sobre o que você vai ver, ouvir e sentir estiver nas suas mãos? A vida real vai ficar chata e sem sentido em um piscar de olhos. A sua base de liberação de dopamina vai se tornar tão alta que qualquer coisa menos emocionante vai fazer você se sentir vazio e depressivo. E é aí que você entra em uma bola de neve que vai te sugar para dentro da realidade virtual, porque quanto mais você usa, mais você sente a necessidade de voltar a usar. Agora você pode escapar de qualquer dor, qualquer problema ou dificuldade que encontra no mundo real. Pouco a pouco, o metaverso vai se tornando sua única fonte de felicidade. Você vai trabalhar no metaverso, vai fazer amigos no metaverso, vai frequentar eventos e criar uma vida inteira pautada em experiências virtuais. E assim que você substituir seus relacionamentos do mundo real pelos do mundo virtual, você vai pular de cabeça nessa realidade alternativa. Porque talvez você não tenha percebido, mas
Mas as pessoas já estão perdendo o sentido de viver no mundo real. Quer dizer, quantas pessoas prefeririam uma viagem para um litoral qualquer ao invés de uma viagem de luxo pela Europa com a única regra de ter que deixar seu celular em casa? Quando o nível de imersão do metaverso estiver suprindo suas necessidades básicas, você simplesmente vai decidir trocar de realidade. E Zuckerberg sabe muito bem disso. Afinal, ele vem estudando seu comportamento há mais de uma década. A quantidade de dados que ele coletou dos bilhões de usuários de suas plataformas dá a ele um colossal poder de manipulação da opinião pública e do comportamento da sociedade. Mas o que ele quer agora não é apenas o poder de influência sobre você. Ele quer se tornar o deus dessa nova realidade. E como ele pretende fazer isso? Colonizando a sua consciência. Veja bem, assim que o metaverso começar a ser adotado no dia a dia das pessoas, a quantidade de dados que ele vai poder coletar vai ser praticamente infinita. As manobras psicológicas para te viciar na plataforma vão ser ainda mais fortes, porque suas emoções, o movimento dos seus olhos, a sua fala e até seus pensamentos estarão sendo vigiados. Em 2021, mais um dos cofundadores do Facebook largou a empresa e fez uma denúncia alegando que a ganância de Zuckerberg por crescimento o levou a sacrificar a segurança e a civilidade em troca de cliques. Ele afirmou ainda que o poder de Mark é sem precedentes e que isso precisa ser freado. A única forma de escapar desse pesadelo é criar uma vida com propósito, uma vida que faça sentido e que te preencha como ser humano. Precisamos criar uma versão de nós mesmos muito melhor do que qualquer avatar de um universo feito por um nerd megalomaníaco. Precisamos nos reconectar com o verdadeiro sentido das relações pessoais, viver uma vida disciplinada, com treino, alimentação saudável, foco nos objetivos